Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos no canal Espiritismo com Cristo, para que a gente possa, assim, cumprir aí o nosso cronograma da semana, fazer a leitura do livro. Nós vamos ler o Espiritismo Aplicado com Eliseu Ringonati. E eu sempre, para fazer esse episódio, eu conto com a minha amiga Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Boa noite, Marco. Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui essa semana. Será um prazer receber vocês e estarmos aqui discutindo mais um capítulo do nosso livro. É isso aí. Se vocês em casa têm vontade de conhecer o Espiritismo, aqui nós temos uma linguagem simples que é a porta de entrada. E nós vamos falando algumas coisas aqui que bate com as lições do Evangelho, que bate com realmente o Evangelho segundo o Espiritismo e que também está dentro, né, da codificação de Kardec. E nós vamos assim, simplesmente, humildemente fazendo aí o comentário sobre, né, essas lições e seguindo simplesmente assim as instruções de Cristo, né? E divulgando o Evangelho e pregando o amor, pregando, né, a paz, pregando a ajuda mútua, né? Como diz nos mandamentos. É isso aí. Então, dê o seu like, dê o seu joinha, ajude-nos a crescer esse canal, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, elas também vão estar assim aquecendo o seu coração, seus sentimentos vão ficando mais leve, mais suave, deixando de sentir aquela pressão do dia a dia, aquelas coisas que às vezes elas têm como um incômodo e não sabe o que é, porque uma leitura edificante, uma leitura com bons ensinamentos, ela vai deixar realmente seus pensamentos mais leves. Às vezes nós trocamos uma boa leitura por assistir uma televisão, ver uma outra programação ou uma outra leitura que talvez não chega a nos deixar tranquilos, em paz. Às vezes, pelo contrário, nos deixa mais agitado, nos deixa mais irritado, como nós vemos notícias aí que simplesmente era melhor a gente não ter ouvido e nem visto, né? Mas Isso aí. é assim, e esse é o nosso convite. O nosso propósito é esse, é trazer você para simplificar a sua vida e deixar mais leve. Então, como diz Cristo, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então vamos deixar a vida mais leve. E para deixar a vida mais leve, eu vou convidar aqui a Débora para que ela possa fazer assim uma oração para a gente iniciar assim essa leitura, porque é muito importante a oração e a Débora, antes de fazer, vai dizer o porquê. Bom, é isso aí. Então, toda abertura de trabalho, nós fazemos uma prece para edificar o ambiente, para edificar os trabalhos, para fazer com que aquele momento afaste toda a perturbação que tem na nossa mente, que edifique o nosso ambiente, né, que nos traga serenidade, certo? Então, nesse momento, vamos limpar a nossa mente, deixar a nossa mente em branco, afastar todas as preocupações que nós tivemos ao longo do dia, ir serenando a mente, respirando com calma, imaginando o rosto sereno do Cristo à nossa frente. Não tem mais nada à nossa volta. Nós caminhamos em direção a Ele, Ele abre os braços e nos aconchega dentro do seu abraço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ô Débora, uma pergunta. Onde que está o Centro Espírita Cristão? Qual é o endereço para os nossos irmãos ficarem Centro alinhados? Espírita Cristão fica na Estrada do Fazendinha, 1416, em Carapicuíba. Nós estamos abertos aos domingos, às 14h30. A casa já está aberta para receber qualquer pessoa que esteja lá disposta a ir lá nos conhecer, a passar pelos passes, ao tratamento médico espiritual, ao tratamento de desobsessão, ao atendimento fraterno. Caso queira conhecer, somente queira conhecer a casa, assistir a uma palestra, ver como funcionam os trabalhos, ou ver como funciona, por exemplo, a parte assistencial da casa, em relação às cestas básicas. Qualquer trabalho você pode ir lá nos conhecer. Tem o bazar lá também, de A gente roupa. tem o bazar, todas as roupas são vendidas, né, no nosso bazar. Tudo que a gente vende na casa é revertido em alimentos para cestas básicas, e as cestas básicas são das pessoas cadastradas na casa, né? Hoje nós acolhemos cerca de 50 famílias. Tudo que a gente consegue reverter de doação é para a sustentabilidade dessas famílias e também para a sustentabilidade da casa, né? Nós vivemos de doação. Então, se você tiver interesse em ajudar, nos procure, nos mande mensagem. A casa, inclusive, está passando por uma reforma. Se você tem interesse em ajudar, tanto na reforma como na doação assistencial, nos procure. Toda ajuda é bem-vinda, é extremamente necessário, porque nós vivemos de doação, né? E é uma doação espontânea, nós não cobramos nada. Nenhum trabalho da casa é cobrado. Tudo que nós fazemos por amor, por assistência, e tudo que é feito e recebido espontaneamente, né? Então, não cobramos absolutamente nada. Agora, no dia 1º de maio, inclusive, nós teremos o trabalho de psicografia, e nada disso, nem as doações da psicografia nós pedimos. Se você quiser doar, a doação é bem-vinda. Vai ser aberto às 14h. Se você tem o desejo de conhecer como funciona uma reunião de psicografia, venha à nossa casa, venha fazer parte, venha ver como funciona. E quem sabe, né? O telefone não toca de lá para cá e você tem a oportunidade de receber uma carta, né? É isso aí. E também, aonde nós fazemos esse podcast aqui? Nós fazemos o podcast aqui no Estúdio Shift, em Cotia, na Grande Viana. Fica na rua Professor José Félix de Oliveira, número 359, sala 208, 209. O lugar aqui, ele é maravilhoso. É um lugar muito antigo. E assim, é cercado de verde. É um espaço muito aconchegante, com espaço para eventos, um espaço para network, para você fazer diversos encontros empresariais. E a gente vem aqui, né? O estúdio cede para a gente poder fazer os nossos programas sem custo nenhum. Então, também é uma doação. Dá essa oportunidade que tem de divulgar a doutrina espírita para chegar até você. E é uma parceria muito boa. Então, a gente está aqui divulgando. Se você é empresário que está assistindo, se você puder indicar também o Estúdio Shift, nós agradecemos. É isso aí. Se você tem aí um produto, uma marca, se você tem aí um serviço, pode contar aqui com o Estúdio Shift e com, né, o Wagner, que é o proprietário. Ele realmente está preparado para atender e deixar a sua marca em evidência. É isso aí, né? É isso aí. Agora, a gente precisa divulgar mesmo, porque afinal de contas tudo isso depende, a gente depende dessa ajuda que vocês mesmos possam dar na divulgação, né? Para que isso continue, né? Para manter esse projeto é simplesmente essa continuidade, é um abraçando a causa do outro, então um ajudando o outro e as coisas vão acontecendo. Então, para que a coisa flua
de uma forma natural, flua bem, a gente trabalha dessa forma. Um ajudando e apoiando o outro, com certeza nós vamos longe. Isso aí. É isso aí, vamos Então, vamos lá. ao ponto. Agora, os capítulos passam a ser cada vez mais direcionados para as práticas diárias, né, as práticas do dia a dia e voltadas à prática dentro do espiritismo, né? Então, nós vamos dar início aos capítulos de religião espírita. Senão não enxergo o que está escrito. O espiritismo é uma religião que vem apontar à humanidade novos caminhos em sua marcha para a perfeição. Como suas irmãs mais velhas, traz-nos também um conjunto de revelações que contribuem para desenvolver-nos o sentimento e para nosso aprimoramento moral. A religião espírita inicia um movimento espiritual que visa 1. Despertar no homem a certeza da imortalidade da alma. 2. Libertar a consciência humana. 3. Revelar a evolução permanente a que estão submetidos todos os seres. E 4. Explicar racionalmente o Evangelho de Jesus. Despertando a certeza da imortalidade da nossa alma, a religião espírita nos demonstra de onde viemos ao reencarnarmos, para que fim viemos à Terra e para onde iremos após o nosso desencarne. Iniciando a libertação da consciência humana, a religião espírita livra-nos dos dogmas, da incerteza onde o futuro depois da morte do corpo físico, descerrando-nos os horizontes vastos do porvir, cheios de vida, de beleza e de amor. Mostra-nos a Terra como uma escola abençoada, onde através do trabalho digno, do estudo sério, de uma vida honesta, de sofrimento suportado resignadamente, conquistaremos os dotes imperecíveis da perfeição. Ensina-nos que depois da morte, isto é, do desencarne, não devemos ficar submersos na materialidade terrena, mas devemos continuar a lutar nobremente para atingirmos zonas mais aperfeiçoadas da vida. A religião espírita revela-nos que todos os seres, do mais ínfimo ao mais elevado, estão sujeitos à lei da evolução. Tudo envolve em busca de formas mais perfeitas de vidas mais sublimes. E, por fim, a religião espírita nos explica racionalmente o Evangelho de Jesus, fazendo dele a lei moral que devemos observar em relação para com Deus, para com nossos semelhantes e para conosco mesmo. A religião espírita não é nada mais, nada menos do que a restauração na face da terra do cristianismo em toda sua simplicidade e pureza primitiva. Por isso seus templos são modestos, simples e singelos. Não são templos de pedras a exprimirem a força da matéria triunfante. Não são locais de reuniões que convidam os homens a se libertarem por instantes da materialidade da vida diária e a comungarem com a espiritualidade superior. A religião espírita não tem aparatos nem pompas, nem suntuosidades, nem dogmas de espécie alguma. Tudo que emprega e que ensina é facilmente compreendido por qualquer inteligência, mesmo pelo pouco cultivadas, uma vez que haja boa vontade e sadio interesse em aproveitar as lições. A religião espírita é constituída de duas partes que se entrosam harmoniosamente, que são o cristianismo, que é a doutrina de Jesus explanada em seu evangelho, e o espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. O evangelho modela-nos o caráter, disciplinando o sentimento, e o espiritismo mostra-nos o caminho percorrido e o ainda percorrer em nossa marcha evolutiva. Então, só para finalizar o texto, colocando aqui tudo o que eu disse sobre a nossa casa, para você ver como a gente consegue seguir exatamente o que está escrito no texto com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente faz. A nossa casa é uma casa simples, é uma casa pequena, aconchegante, que vive exclusivamente, inteiramente de doação. Se você chegar na nossa casa, você vai perceber que lá
as pessoas são humildes. E o que mais tem para fazer lá são coisas, são reformas. Tudo precisa de coisa, tudo precisa de ajuste. Mas o que é isso? É a simplicidade. É o Cristo presente em cada um dos trabalhos. É o amor empregado em cada um dos trabalhos. Faltam materiais, mas sobra amor e caridade. Então, pode não ter adorno, pode não ter luxo, pode não ter riqueza, mas tem amor, tem compreensão, tem caridade, tem benevolência. Pode não ser grande, mas tudo que a casa oferece, oferece de coração. E a doutrina espírita, ela segue isso, né? Ela segue aquilo aos quais o Cristo nos ensinou. E nos deixou passo a passo. É isso. E essa passagem nos ensina que a humildade, ela não está nos valores, né, que pode haver nas coisas físicas, materiais, mas que essa humildade, ela está dentro daquele coração ensinável, que vai buscar assim instrução, não para que ele seja um graduado, pós-graduado, um doutorado, mas a instrução para que ele realmente tenha uma atitude melhor, que ele tenha um sentimento melhor, que ele tenha uma palavra na ponta da língua assim, para que ele possa socorrer quem quer que seja. Não só um amigo, todos são amigos, mas quem quer que seja. Então, você vê que não precisa de grandes coisas, mas precisa sim de grande boa vontade. E, acima de tudo, a compreensão de algumas palavras que foram deixadas. Então, se você compreender que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, então vai estar tudo resolvido, né? E que quando eu vos deixar, enviarei aquele que realmente vai poder te consolar, que é o Consolador. Então, o Evangelho Consolador, que é pregado através da codificação de Kardec, que, acima de tudo, ele explica que realmente o amor prevalece. Então, quer dizer, dentro de um carro humilde, baratinho, e dentro de um carro luxuoso, caro, o amor é o mesmo. Mas ele precisa existir. Ele precisa existir. Então, se ele realmente existe, ele vai estar ali, dentro daquele carro baratinho, dentro daquele carro caro. Você vai andar por todos os lugares, no seu lar, independente se for numa mansão ou se for num casebre, ali vai existir esse amor. E essas pessoas vão se bastar, elas vão se sentir bem, porque elas já entenderam que não é o material que realmente vai ser levado. O que vai ser levado é o nível de elevação, assim, do seu espírito, da sua alma enquanto encarnado, o quanto você elevou os seus pensamentos para bons lugares, e esses bons lugares trouxe mais pessoas, porque foram atraídos por esses bons pensamentos, foram atraídos pelas suas boas atitudes, essas boas palavras, essa recepção calorosa que é quando você está
com o coração aquecido com as palavras de Cristo e com, assim, o ensinamento do nosso Pai verdadeiro. Tudo isso está dizendo aqui, e que realmente dentro dessa linha você pode seguir, que você vai estar assim no caminho. Eu não... Às vezes tem muitas confusões que as pessoas fazem e que, de repente, aqui a gente está falando sobre isso, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Cristo. Nós não estamos falando sobre outra coisa qualquer que seja. Qualquer um pode realmente não acreditar nisso que nós estamos falando e talvez não estar vivendo isso que nós estamos vivendo, e está tudo bem, está tudo certo. Então, nós estamos simplesmente só mostrando aqui aquilo que a gente acredita, o nosso estilo de vida, que é o que nos traz realmente o que nós estamos falando. Porque nos traz, assim, essas palavras quentes que estão conosco e que nós tentamos transmitir para os nossos irmãos, para que cada vez mais eles se sintam melhores, se sintam acolhidos, e dentro do seu desenrolar, da sua encarnação, você possa, assim, simplesmente estar olhando para aquilo que interessa e conseguir ver valor naquilo que você realmente já adquiriu. Será que hoje você foi capaz de dar um sorriso, de dar um bom dia, de dar um abraço, de fazer alguma coisa por você e por alguém? É simples assim. Agora, independente se você está dentro de uma posição maior ou menor financeira, intelectual, tudo, é simplesmente o ensinamento aqui do capítulo é dizer que realmente há essa conexão entre as pessoas que se intitula uma religião, né? Mas que na verdade é uma comunidade de pessoas que entenderam que o melhor é servir. Porque Deus, ele nos serve diuturnamente. Ele não para de nos servir. Se ele é o Pai, o dono de tudo, e ele tem essa capacidade, essa consciência, e nós estamos tentando atingir uma consciência maior, vamos começar a tentar servir, mesmo que seja aqui um pouquinho, dentro daquilo que é possível para nós e que nos aquece o coração e que aquece o coração dos nossos irmãos. Eu fico pensando naquela... Eu sempre gosto de trazer também as passagens do Evangelho, né? E uma das passagens que me vem à cabeça é quando Cristo chega em Jerusalém, no templo, e ele vê todo aquele comércio na frente do templo, e ele pergunta o que fizeram com a casa do pai, né? E isso é uma coisa que a gente até estava discutindo, né? Até onde vai a liberdade, até onde vai aquilo que é bom e ultrapassa o limite, né? Tudo que é feito, eu acredito que tudo que é feito com amor, com carinho, com dedicação, tudo que é feito de forma honesta, justa, com um propósito, é bem aceito, né? Então, por exemplo, eu falei aqui que a gente tem o bazar, né? E algumas... mas você tem um bazar dentro da casa espírita? Sim, a gente tem um bazar. E, né, um brechó,
vamos dizer assim, né? E é dali que a gente tira, por exemplo, o dinheiro para comprar os alimentos da cesta básica, para ajudar as famílias. E aí, do mesmo jeito que algumas pessoas criticam, eu gosto de pensar: Jesus criticaria a gente fazer isso para reverter em alimentos? Então, eu gosto muito de trazer essa discussão. E além de ser uma discussão, uma reflexão de estar no Evangelho e se pensar o que Jesus faria, como Jesus agiria. E de uma prática, né? Porque nós estamos na matéria e precisamos de coisas da matéria e para realmente organizar tudo isso, precisa realmente você ter um poder aquisitivo, você precisa ter, né, uma verba para isso, para manter uma casa aberta, para você fazer a caridade. E isso deixa de fazer, como as pessoas dizem, né? Você bater continência com chapéu alheio, né? Sim. Então deixa de ser você fazer esperando que alguém te possibilite isso. Mas não, você arregaçou as mangas e foi buscar a condição de fazer. Então nós estamos na matéria e precisamos das coisas da matéria. E nós sabemos que em muitos casos a fome não espera. Barriga vazia não espera. Então nós temos que fazer isso, e dentro da leitura aqui, e dentro da leitura do Evangelho, ela diz sobre tudo isso. Sim. Que você precisa entender e fazer essa caridade, e ela traz essa possibilidade de você fazer isso. E sem fazer com uma culpas, inteligência, né? sensuosidade, sem dogmas, com Isso. inteligência. Com todas essas faculdades, né, que são dadas para nós, como o princípio inteligente que realmente foi feito para que tudo isso fosse apurado. E você realmente conseguir expandir, conseguir chegar até o próximo ali e poder fazer alguma coisa. Às vezes o outro está ali do seu lado, você vê e a situação dele não é boa, e você ou fica de braço cruzado, ou infelizmente você olha e fala: bom, eu não faço e não consigo fazer nada. Infelizmente, mas dá para fazer. Dá, não precisa de muita coisa. Você vê, muitas pessoas que que nos cercam mesmo, as comunidades que tem próximo da gente, você vai ver, tem gente carente e tudo, e que simplesmente eles só estão esperando por um prato de comida. Muitas vezes eles não estão esperando grandes riquezas. Para muitos, às vezes, se você oferecer, ele não, eu não preciso disso. Ele simplesmente quer realmente saciar aquilo que o físico precisa e que não tem outra forma. É uma lei universal. Precisa se alimentar para se manter aqui durante a sua jornada, durante a sua encarnação. E se ele está ali naquele lugar, passando pela situação que ele está, é ali, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo, e Deus não colocaria ninguém fora de onde precisa estar. Mas se você puder aliviar e deixar mais branda a passagem daquele irmão, se para você talvez já passou por situações, mas é que em outras encarnações nós não lembramos.
mas Sim. talvez já passamos por coisas que também foram difíceis, foram penosas para nós. Hoje, talvez nós aliviarmos um irmão também pode ser de grande valia. Significa que nós entendemos o peso que é, talvez você passar sozinho. E quando você pode estender a mão, aquele irmão, ele se sente apoiado. Às vezes, se ele poderia resolver isso numa encarnação, se ele não tem a mão estendida, talvez ele não resolva. Sim. Mas se tem uma mão estendida, ele resolve isso e que ele aproveita bem a encarnação dele e você também, porque quem está fazendo também está sendo assim beneficiado. Sim. É isso. E quando Jesus disse, né, ide pregar o evangelho, para quem Jesus pregava? É para todos, principalmente para os pobres e os estrupiados. É muito simples, é muito simples. Na dúvida, se pergunte, para quem Jesus pregava? Né? Já está assim, já respondido, né? Tudo aquilo que a gente precisava responder para nós mesmos, para nossa inteligência, para o nosso raciocínio, para o nosso emocional, para a nossa parte cognitiva. Uma coisa vai ligando à outra e todos vão ficando em equilíbrio, né? É muito interessante. Aí as nossas atitudes, os nossos próximos passos vão ficar mais assertivos. É isso aí. É isso Era aí. essa parte que nós queríamos falar hoje e graças a Deus conseguimos assim concluir. E O espiritismo é isso, né? A gente vive um processo muitas vezes preconceituoso em relação ao espiritismo, mas do que fala o espiritismo? O espiritismo fala do Cristo. O espiritismo fala sobre a boa nova, sobre a boa nova do Cristo, sobre o Cristo Consolador. É somente sobre isso. Então, se você tem dúvidas sobre o que é o espiritismo, desde o primeiro episódio até hoje, tudo que nós dissemos aqui foi sobre o Cristo e sobre o que é o espiritismo e a visão de como ser a imagem e semelhança dele. é isso. Então, aguardamos vocês aí para a próxima semana. Aguardamos vocês para as próximas semanas para que a gente termine o livro. Já estamos na segunda parte aqui, já estamos indo para o final. E para nós está sendo muito agradável. Espero que para vocês também aí em casa esteja sendo assim agradável, enriquecedor. Para nós é só isso mesmo que nós almejamos. Se alguém de repente for tocado e que de repente possa assim estar se sentindo melhor, era essa a nossa intenção, não tinha outra por trás não. Agora, enquanto for possível, vamos estar aqui fazendo e mostrando que o nosso estilo de vida, para nós que entendemos que podemos ser úteis, podemos servir, podemos passar assim esse estilo de vida para vocês, que nos traz conforto, nos deixa bem, nos deixa em paz com nós mesmos e nos ajuda aos passos do dia a dia. Porque é só isso. Não tem outra coisa. Enquanto nós estivermos encarnados aqui, vamos ter que trabalhar e o trabalho é em benefício próprio. É em benefício de nós mesmos, para que possamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, que possamos assim estar de braços abertos, coração limpo, e nós vamos assim ampliando a nossa caminhada, deixando ela vasta, vamos conhecendo pessoas, vamos tendo pessoas queridas em todos os lugares, vamos sendo queridos por todos os lugares, e a vida
ela é para isso. E se nós entendemos, cada vez mais vamos pôr um tijolinho na nossa construção para que ela possa um dia estar alta, estar assim, de uma forma ao contento. Porque talvez, eu não sei qual a hora e o momento que chegaremos, né, a um patamar que de repente seja aquele que nós, né, almejamos, mas que a jornada, que o caminho, ele seja satisfatório, ele seja bom, seja gostoso, seja bacana e seja assim lembrado com satisfação por ter passado e distribuído aquilo que você aprendeu, aquilo que você sentiu e que você não represou e que aquilo só aumentou. É isso aí. É isso aí. Vamos fazer nossa oração final e agradecer a presença de vocês, agradecer assim a presença dos nossos irmãos de luz, agradecer aqui o local onde estamos e agradecer por alcançarmos esse dia, essa hora e esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que vocês possam assim estar com o coração quente e passe isso para todos aí à sua volta, transborde com os seus entes queridos. É isso aí. E amanhã, dia 1º de maio, às 2h, nós teremos a tarde de psicografia. Se você sentir que tem que vir, será muito bem-vindo. Até mais. Muito obrigado a todos, uma excelente semana.